O grito que se seguiu não foi apenas de dor, mas de algo além, quase uma gargalhada enlouquecida que reverberou pelas casas silenciosas. O lobisomem negro, como se tivesse se libertado das últimas rédeas de sanidade, começou a golpear Rafael repetidamente com a própria mão quebrada, num frenesi tão desesperado que ignorava a dor lancinante. O som era nauseante, ossos lascando ainda mais a cada impacto, mas o monstro parecia não ligar. Seus olhos estavam arregalados, transbordando um vermelho tão profundo que pareciam brilhar, vivos, na noite escura. Um golpe certeiro atingiu as costelas de Rafael, arrancando dele um rosnado de agonia. Seus dentes afrouxaram por um milésimo, o suficiente para o lobisomem negro se libertar. Então, num estalo seco, o monstro agarrou Rafael com as duas mãos, uma delas dobrada num ângulo grotesco, e o ergueu, soltando um urro primal. Num movimento colossal, lançou Rafael pelo ar com força descomunal. Rafael voou por 15 metros, atravessando o carro já destruído do motorista morto. O veículo se partiu ao meio como um brinquedo velho, soltando um estouro metálico terrível, e Rafael desapareceu num redemoinho de metal, vidro e faíscas. O lobisomem negro ficou parado por um instante, respirando de forma irregular, o peito subindo e descendo como o de uma besta faminta. A saliva pingava em fios grossos, misturada com o sangue que jorrava do braço despedaçado. Seus olhos vasculharam a escuridão, famintos por mais violência, e encontraram novamente o movimento de Rafael, que mesmo ferido, se erguia lentamente em meio aos destroços, a respiração pesada, mas o olhar fixo, preparado para continuar o inferno. Rafael emergiu dos destroços como um espectro branco, coberto por cortes, arranhões profundos e o sangue que tingia parte de seu pelo albino num tom quase negro. Cada passo que dava para fora da carcaça retorcida do carro fazia cacos de vidro e pedaços de metal caírem de seus ombros enquanto ele respirava ofegante, o peito subindo e descendo num ritmo torturado. As feridas antigas, abertas no primeiro confronto, agora jorravam um vermelho quente, misturando-se com o pó e a fuligem. Mas mesmo assim, seus olhos azuis brilhavam com uma intensidade crua, determinada, como se cada gota de sangue só reacendesse o fogo dentro dele. O lobisomem negro, à distância, observava. Seus músculos vibravam em pequenos espasmos involuntários, a mão esquerda pendia deformada, mas a outra garra parecia mais viva do que nunca, apertando e abrindo compulsivamente. E então ele avançou, numa corrida animalesca que deixava o chão marcado por sulcos profundos. Seu urro era tão alto que as janelas mais próximas vibraram e algumas se estilhaçaram, espalhando estilhaços que reluziam como estrelas partidas no breu. Rafael não recuou. Pelo contrário, ele girou o corpo, agarrou um pedaço do escapamento do carro destruído, retorcido, ainda quente, e num impulso, golpeou o rosto do lobisomem negro com força total. O impacto foi tão violento que a cabeça do monstro virou para o lado num estalo surdo, cuspindo dentes e sangue num arco grotesco. O cano, porém, não resistiu. Deformado e rachado, partiu-se na mão de Rafael, que o deixou cair. Ele rosnou baixo, os ombros erguendo-se, o peito arqueando, preparando-se para saltar outra vez. Do monte de tijolos e poeira, o lobisomem negro se levantou. Cambaleante, com um olho semifechado, mas ainda terrivelmente vivo. Seu peito arfava de maneira irregular, a saliva pingava misturada com sangue espesso, e o olhar que lançou para Rafael era puro abismo. Não havia mais traço de racionalidade ali, só o impulso selvagem de matar. Então, sem aviso, ele rugiu de novo,
e lançou-se para a frente, e Rafael, igualmente exaurido, mas movido por algo maior do que dor, abriu os braços como quem aceita o impacto para retribuir com algo pior. O choque que se seguiu foi tão colossal que o chão vibrou, espalhando ondas de poeira pela rua silenciosa, como se o próprio mundo prendesse a respiração para testemunhar quem cairia primeiro nesse duelo de titãs. Rafael foi empurrado para trás, mas não caiu. Fincou as garras no chão, sentiu o sangue quente escorrendo pelo peito, respirou fundo e então girou o tronco com violência, acertando uma cotovelada nas costas do lobisomem negro, que soltou um urro rouco de surpresa. Soltou Rafael no mesmo instante. Antes que a fera pudesse reagir, Rafael girou o corpo, levantou o braço e cravou as garras direto no rosto do monstro. O rasgo foi tão profundo que o olho esquerdo do lobisomem negro explodiu num jato quente, fazendo-o soltar um urro que parecia rasgar o ar. Cego daquele lado, a criatura avançou movida só pelo ódio, fechou o punho monstruoso e deu um soco tão forte no peito de Rafael que o jogou de costas no chão. Rafael arfou, segurou o local do impacto. O golpe realmente foi brutal. O lobisomem negro não parou. Avançou com as presas à mostra, mas Rafael não era qualquer presa. Cravou as patas traseiras no chão e desferiu um coice que pegou o lobisomem negro em cheio na caixa dos peitos. O impacto foi tão violento que a fera voou uns 3 metros, caiu cuspindo sangue e ficou sem ar, se debatendo para puxar o próximo fôlego. Os dois ficaram ali, ofegantes, sangue escorrendo das bocas, das costelas, pingando no chão. Começavam a tremer de exaustão, músculos falhando, mas sabiam que aquela luta só terminaria quando um deles não respirasse mais. Lentamente, com a fúria ainda ardendo nos olhos, eles começaram a se erguer de novo. Rafael se levantou, o peito arfando pesado, o sangue escorrendo em linhas quentes pelas costelas. O lobisomem negro também se ergueu, rangendo os dentes, o rosto agora uma máscara grotesca com um olho vazado e o outro tremendo de pura fúria. Ambos tremiam de cansaço, o corpo reclamando a cada movimento. Mas nenhum deles ia recuar. Aquilo não era só uma luta. Era o fim de um ciclo que só podia ser selado com morte. Rafael, então, avançou em zigue-zague, explorando o ponto cego do monstro que virava o rosto para o lado errado tentando achar o inimigo. Num instante preciso, Rafael ficou no lado esquerdo do lobisomem negro e desferiu um soco direto, a força do golpe afundando o focinho da fera. O lobisomem negro reagiu no instinto, tentou cravar as garras da mão direita no peito de Rafael. Mas Rafael não só se esquivou num giro rápido, como agarrou o braço do lobisomem negro com as 2 mãos, prendendo firme, e então desferiu um soco tão brutal no cotovelo que o osso quebrou com um estalo seco, tão alto, mas tão alto, que parecia o tronco de uma árvore rachando. O lobisomem negro soltou um rugido de dor tão monstruoso, tão dilacerante, que ecoou por 9 quarteirões inteiros, assustando cães, gatos e até pessoas que dormiam em camas seguras. Mas Rafael não tinha a menor intenção de parar ali. Rafael não deu trégua. Com os olhos azuis faiscando de raiva, ele agarrou o lobisomem negro pelo torso e, com uma força surpreendente para sua forma, ergueu-o no ar como se fosse nada mais que um peso morto. O monstro, mesmo sangrando e urrando em agonia, ainda tentava se libertar, mas Rafael o lançou com toda a potência contra uma árvore robusta. O impacto foi brutal, o tronco estremeceu, rachou e, finalmente, tombou com estrondo, derrubando folhas e galhos em uma chuva silenciosa. O lobisomem negro jazia no chão, o sangue escorrendo em rios grossos pelo pelo escuro, manchando a terra ao seu redor. Ele tentou erguer o olhar, mas tudo o que encontrou foi o medo cravado nos olhos azuis brilhantes de Rafael. A fera, poderosa e temida,
estava finalmente diante do seu fim. Com um movimento rápido e implacável, Rafael avançou e cravou suas presas no pescoço do lobisomem negro, sentindo o último suspiro da criatura em sua boca. A vida se esvaiu em um instante cruel. E então, diante dos olhos de Rafael, o corpo do monstro começou a se transformar, o pelo escuro sumindo, a forma grotesca se encolhendo, até que restou um homem, caído e sem forças. Rafael ergueu a cabeça lentamente, o peito subindo e descendo em respirações profundas, enquanto um uivo longo e poderoso escapava de sua garganta. Um som que cortou o silêncio da madrugada, ecoando por 12 quarteirões, atravessando as casas, as árvores e alcançando os corações daqueles que ainda dormiam. A família do garoto, que assistia de longe, congelou entre o medo e a admiração. O garoto, ignorando o receio dos adultos, aproximou-se devagar. Rafael, seus olhos azuis brilhando na penumbra, agachou-se para encontrá-lo. A mão pequena subiu e fez um cafuné terno na cabeça do lobisomem albino, quebrando o gelo do medo e trazendo um raro momento de paz. Sem pressa, Rafael se levantou, a sombra do combate ainda marcada em seu corpo e alma. Virou-se para a mata e desapareceu entre as árvores. Depois de uma hora, ele chegava na casa dos tios, entrando silenciosamente pela janela do seu quarto. Na manhã seguinte, as notícias tomaram conta da cidade. Um homem encontrado morto em circunstâncias brutais, relatos desencontrados sobre um lobo negro e um lobo branco, e uma rua que parecia palco de uma batalha. Carros destruídos, árvores caídas, asfalto rachado, pedaços de destroços espalhados como testemunhas mudas do horror. As investigações continuavam, mas nada concreto surgiu. Rafael, agora em sua forma humana, assistia às notícias deitado em sua cama. A dor dos ferimentos persistia, mas uma calma estranha o envolvia. A vingança estava, ao menos por enquanto, saciada. Porém, mesmo com a vitória, saibam, a jornada do lobisomem albino ainda não acabou.